enquanto estavam rezando por mim, eu lembrava de uma música mariana que diz, falando com Maria, diz: queremos, ó Mãe, ser sobre a terra o manto do teu amor, que faz da humanidade uma família. Então, muito mais do que uma pregação, eu queria que essa meditação da manhã fosse uma conversa de família, né? Às vezes na pregação a gente fica querendo um pouco quase entreter também o público, né? Hoje se faz tem muitas técnicas para pregação, para conferências, para entreter o público, para ele permanecer atento. Nem eu tenho essa capacidade e nem vou fazer isso. Quem quiser prestar atenção, preste, né? Então que seja uma coisa muito como uma conversa de família, tá certo? Vamos conversar. Vou fazer perguntas, lógico que a gente também não consegue tá dando a palavra todo o tempo ao público. E me baseio também numa coisa que o Papa diz. Tem outra coisa também, eu vou falar sobre os jovens, mas eu já tenho 44 anos, então não sou mais tão jovem. Então quando a gente já não é mais tão jovem, a gente começa a repetir as coisas, né? Então se eu contar muita coisa repetida, o pessoal que me ouviu no congresso de jovens, né? Ao mesmo tempo eu tenho horror a coisa repetida, né? Então, eu vou tentar não repetir, mas se eu repetir, aí você diz, é porque o Padre João não é mais tão jovem, né? O Vitinho deve estar exultando nesse momento, né? Porque ele fica todo tempo implicando comigo com isso. Mas, por exemplo, por isso que eu torço Fortaleza, porque o Ceará é o vovô, né? Mas não fiquem com raiva de mim, os torcedores do Ceará, porque nós somos 4 filhos, homens, e dos 4 só eu sou Fortaleza, os outros 3 são Ceará. Então, assim, eu tenho que o Moisés também, né? Então, assim, a gente tem que querer bem os torcedores do Ceará também. Mas, uma coisa que o Papa diz também, que eu até falei no Congresso de Jovens lá em São Paulo, que me toca muito, ele diz assim, que ele não gosta muito de ficar lendo as pregações, né? Porque ele disse que ele gosta de olhar nos olhos das pessoas. Porque ele diz assim, nos teus olhos eu encontro as minhas palavras, né? E olhando para vocês que Deus vai me dizer aquilo que eu tenho que dizer. Apesar de que eu já rezei bastante sobre aquilo que eu perguntava a Deus que Ele queria falar para vocês. Então, eu vou partilhar isso, né? Tem uma guia aqui, que é aquilo que eu preparei. Acredito que vou seguir muito isso, mas se Deus inspirar outra coisa, a gente vai tentar acolher a inspiração do Espírito. Outra coisa também que me vinha ao coração, antes de começar aqui, estava preparando um pouco ainda e rezando ali na capela da adoração, me lembrava também, né? Hoje é a Natividade de Nossa Senhora, né? Que é uma festa mariana, muito importante. E qual é o nosso tema? O tema do nosso fórum, vamos ler juntos? De novo. Agora só os jovens, fiquem de pé, os jovens de 15 a 29 anos, só especificando, viu? É a idade que o sínodo está considerando jovem, porque senão 39 se levanta, 42 se levanta, de 15 a 29 anos. Só os jovens com essa idade, diga juntos. Podem sentar. É uma das características da juventude, como diz aqui no Ceará, é gasguito, né? Por isso que o Papa diz aos jovens, façam barulho. Vocês perceberam que os jovens falaram, quando falaram sozinhos, falaram mais alto do que quando falou todo mundo junto, né? Por isso que é importante também dar o lugar da juventude. Porque às vezes quando eles falam como jovens, eles falam mais alto, né? Então,
Maria é aquela que por excelência viveu o tema desse fórum. Por quê? Diga para a pessoa que está do seu lado. Por que que Maria é a pessoa que mais viveu isso que a gente tem como tema do fórum? De graça recebestes, de graça dai. Qual foi a primeira palavra que o anjo... O que é que o anjo diz a Nossa Senhora quando encontra com ela? Muitas das traduções, e depois também como a gente está muito acostumado com a oração da Ave Maria, né? A gente diz que o anjo falou Ave, cheia de graça, né? Mas como é que se saúda em Israel? Shalom, né? Não se exclui que a primeira palavra que o anjo tenha dito a Maria tenha sido Shalom, né? Shalom, tu estás cheia de graça, né? Tu és cheia de graça, tu és a toda bela. Então há uma relação profunda entre Shalom e a graça, né? Já contei muitas vezes essa história, entra dentro aí do meu repertório de histórias repetidas, né? Mas quando Moisés uma vez, eu era jovem, né, no grupo de oração, e o Moisés perguntava, você acha que Deus quer que você seja santo? E eu dizia, claro que Ele quer. E ele dizia, não, Deus quer lhe fazer santo. E é completamente diferente, porque quem age como protagonista é Deus, com a sua graça, e você vai corresponder à sua graça. E eu sempre brinco dizendo que nós, todos vocês que estejam aqui, até quem tem assim vocação artista, o pessoal que fez a apresentação do espetáculo ontem, nunca vão ganhar o Oscar de melhor ator protagonista na vida espiritual, porque nós sempre, o máximo que conseguiremos ser é melhores atores coadjuvantes, ou seja, não protagonistas, porque o grande protagonismo é a graça. Nós estamos falando aqui da primazia dos jovens, mas tem uma outra primazia na nossa comunidade, na nossa vocação, é a primazia da graça. Ou seja, quem tem o lugar principal na ação, na obra de santificação na nossa vida, não somos nós, é a graça de Deus operando em nós. A graça de Deus operando em nós. E por que que Maria é aquela que por excelência dá de graça o que de graça recebeu? Qual foi o grande e maior e absoluto dom que Maria acolheu na sua vida? Jesus foi o grande, maior, o absoluto dom que Maria acolheu na sua vida. E qual foi o maior dom que Maria deu para nós? O mesmo, Jesus, né? O maior dom que nós podemos acolher na nossa vida, como Maria, é Cristo. E o maior dom que nós podemos dar a alguém é Cristo. Às vezes a gente sempre pensa em graças, em dons, em coisas, em realidades da nossa vida, mas a gente precisa aprender, até porque me pediram para relacionar esse tema com o tema da esponsalidade, do amor esponsal. A gente precisa entender de uma vez por todas que o maior presente que nós podemos dar é o dom de si mesmo, né? Nós estamos cada vez mais, né, o Papa, uma das coisas que o Papa nos disse, né, lá no encontro com ele o ano passado em Roma, e que inspirou o tema desse fórum, ele disse, se tu estás aqui, se nós estamos aqui, é porque gratuitamente nos trouxeram aqui. Dar de graça enche-te a alma, descomercializa-te, torna-te magnânimo. Ou seja, receber de graça e dar de graça te torna,
te descomercializa, te faz sair de uma relação com Deus de comércio, de troca, e da relação com as pessoas também baseada na troca, no comércio, no dar coisas, né? Achei muito interessante, eu não estou revelando nenhum segredo de confissão, eu acredito, eu tenho certeza que não estou revelando, senão eu seria excomungado, né? Ontem, confessando muitas pessoas, me chamou a atenção uma coisa: muitas pessoas estão aqui porque alguém convidou e pagou para essas pessoas estarem aqui, né? Como é bonito isso, né? Pessoas que estão aqui e que foi algo assim, onde essa gratuidade foi revelada de uma maneira muito concreta, até material, né? Essa gratuidade, né? Pessoas que vieram dessa forma aqui. Eu me lembro de um irmão, e conto muitas vezes essa história também, de um irmão que uma vez, na comunidade de vida, num aniversário, a gente dando presentes, né, a pessoa que estava aniversariando, ele deu um bilhetinho dizendo: eu te dou um dia para estar contigo e te fazer conhecer Roma. Eu moro em Roma já há 15, moro na Itália há 15 anos, mas moro em Roma já há algum tempo. E esse irmão morava comigo, assim, perto de Roma, e ofereceu a uma irmã da comunidade: eu me ofereço, né, eu ofereço o meu tempo, eu dou a minha disponibilidade para passar um dia passeando com você. Essa pessoa que estava aniversariando tinha chegado há pouco tempo, né? Eu me lembro também de uma criança que uma vez uma mãe perguntou: o que é que você vai ganhar, o que é que você quer ganhar no dia do seu aniversário? A criança respondeu: eu queria que você ficasse comigo, né? Como hoje é difícil isso, o dom de si. A gente cada vez mais está comercializado. Para não precisar se dar, a gente dá cada vez mais coisas, né? A gente dá cada vez mais coisas. Vamos continuar a nossa conversa. E queria também que vocês me dissem, eu acabei de citar uma coisa que o Papa disse, mas qual foi a última coisa que o Papa disse durante a convenção, no momento que ele encontrou a comunidade? Quem se lembra? Quem leu o texto daquilo que o Papa falou para a comunidade? Qual foi a última coisa que o Papa disse? Pelo menos que eu me lembro. Moisés já está achando graça ali, né? Ele está achando graça porque ele sabe, né, o que foi. A última coisa que o Papa perguntou foi: o Moisés é jovem ou idoso, né? E aí eu repito a pergunta aqui para vocês: o Moisés é jovem ou idoso? Ô povo babão, né? Deixe de ser babão, meu povo, né? Seja realista, né? Bem, mas vamos entender por que é verdade que o Moisés é jovem, né? Durante essa conversa que nós vamos ter agora, tá certo? Não vou responder agora não, mas depois eu queria que vocês voltassem a essa pergunta e entendessem por onde é que se justifica que o Moisés seja jovem, tá certo? E nós também, que o Padre João seja jovem, que as pessoas que têm mais de 29 anos aqui, possam ser jovens, porque são Shalom, tá certo? Vamos falar um pouco, porque o meu tema é Shalom e a primazia dos jovens. Vamos falar um pouco sobre Shalom, mas antes disso, converse rapidamente com a pessoa que está do seu lado, sobre o que até agora, nessa introdução, possa ter ficado de importante para você. Bem rapidinho, tá? Não é para contar a história do seu tataravô, do seu bisavô, não. Amém? Era rápido, eu disse, né? Para deixar nem a gente partilhar, né? Ela disse que é mesmo.
Shalom, como todos nós sabemos, é a primeira palavra que Jesus ressuscitado diz aos seus discípulos, a comunidade dos seus discípulos reunidos no cenáculo. Qual é o texto bíblico que é o fundamento do carisma Shalom, da espiritualidade da comunidade Shalom? Em qual evangelho? Em qual capítulo? A partir do versículo? Muito bem, vocês estão sabidos, né? E aí, a partir daquilo que eu já disse, e a partir daquilo que Jesus diz, o que o evangelho diz? Que Jesus aparece no meio dos seus discípulos, ali da comunidade reunida no cenáculo, ele mostra as suas mãos e o seu lado. Aqui no Ceará a gente dizia que Jesus se amostra, né? Jesus se mostra e diz: Shalom, paz a vós. E aí a gente começa a... Onde é que isso aconteceu? Em que lugar foi? No cenáculo. Eu gosto sempre de lembrar, né, e já ouvi também outros dizerem isso, que o cenáculo não é só o lugar onde Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. O cenáculo é o lugar também onde aconteceram outras coisas. Antes de Jesus ressuscitado aparecer aos discípulos, o que aconteceu no cenáculo? Em outro dia, hein? Foi lá que Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos. E Jesus deu aos discípulos um grande, um extraordinário, um absoluto dom, que foi a Eucaristia, né? E a Eucaristia, na Eucaristia, o que é que Jesus nos dá? Ele mesmo. Ele se dá a nós. No cenáculo, depois do encontro de Jesus ressuscitado com os seus discípulos, acontece uma outra coisa. O que acontece no cenáculo? Pentecostes. E ali no cenáculo acontece o dom também um dom extraordinário. É o dom de quê? De quem? Do Espírito Santo. No cenáculo, o cenáculo está aparecendo para vocês que é um lugar de comércio, um lugar onde Deus diz assim: ei, me dê isso, eu te dou aquilo. Não, é um lugar onde Deus se dá. É o lugar do dom do Espírito. E no momento em que Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus se dá como paz aos seus discípulos. Não é à toa que São Paulo dirá em Efésios capítulo 2, o que é que São Paulo diz em Efésios capítulo 2? Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa, na linguagem que a gente usa na comunidade, Ele é o nosso Shalom. Cristo é o nosso Shalom, né? E a vocação Shalom nada mais é do que a maneira que Cristo escolheu se relacionar conosco, de um modo Shalom, né? De um modo Shalom. É a maneira como nós nos relacionamos entre nós. Por isso que às vezes essa história, ai, fulano é Shalom, não é Shalom. O que é isso? Né? É um modo de ser, de se relacionar, de viver, de se expressar. Se Ele é a nossa paz, ao dar a paz, Ele se dá. A paz é o dom de si. Vocês sabem, é outra coisa que eu já repeti muito, em muitos contextos diferentes, mas Deus também parece que gosta de repetir as coisas, né? Porque no mesmo lugar ele fez um bocado de coisa, então Ele gostava de repetir. É como um lugar, os lugares preferidos de Jesus. Quantas vezes Ele foi no Getsêmani? Quantas vezes ele foi em Betânia? Quantas vezes Ele fez coisas extraordinárias no cenáculo? Deus gosta de escolher, né? Lugares, pessoas, situações, realidades, formas de se manifestar. Deus às vezes, não sempre, gosta de repetir também algumas coisas, né? E qual é o conceito de amor esponsal em São João Paulo II? Como é que São João Paulo II, que é tão importante para a nossa comunidade, como é que ele define o amor esponsal? Quem sabe?
dom total e sincero de si. Vamos repetir juntos? Amor esponsal é um dom total e sincero de si. De novo, um dom total e sincero de si. E por isso nós podemos dizer que se o dom da paz, o dom shalom, o carisma shalom, é o dom de si que Cristo faz a nós, o dom da paz é um dom esponsal. É um dom esponsal. Podemos dizer também que o shalom é uma vocação pascal. E na Páscoa, o que é que o povo de Deus celebrava com a Páscoa já no Antigo Testamento? O Êxodo. E por isso, se a vocação shalom é uma vocação pascal, ela é uma vocação que a gente pode chamar também de exodal, de êxodo, de saída de si para se dar. Uma coisa que eu repito muito, espero que os italianos não se cansem demais de ouvir minhas coisas repetidas, porque como moram comigo, né, assim, na mesma missão, já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Mas é um conceito que eu acho fundamental, que quem eu ouvi dizer isso a primeira vez foi o nosso irmão Daniel Ramos, responsável da missão de Toulon. Ele dizia que uma vez perguntaram a um monge beneditino famoso lá do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio deve ter já com certeza ouvido falar, a Dom Estevão Bittencourt, que já faleceu, perguntaram a ele: Dom Estevão, quem é Deus para o senhor? E a resposta dele, inesperada, foi: Deus é aquele que nunca me deixa em paz. Né? Eu já disse isso outras vezes também, quantas coisas repetidas esse padre diz, né? Mais uma vez em Portugal, eu fui dizer isso numa missa, a mulher chegou para mim depois da missa e disse: Padre, eu descobri que meu marido é igual a Deus para mim. Ele nunca me deixa em paz, né? E o povo diz que eu defendo, assim, eu dei uma pregação recente na Comunidade de Vida que falava da reciprocidade entre homens e mulheres. Aí era um tema que eu não sabia muito, mas a Gorete ficou insistindo para eu dar a pregação, né? Aí eu dei, aí eu fui pesquisar nos documentos que falavam sobre isso e procurei expor, né? Nesses documentos que eu pesquisei, era verdade que acabava falando muito mais das mulheres do que dos homens, né? Até porque talvez na igreja tem muito aquela coisa também, né? Os homens já são padres, já são bispos, já são isso, então vamos procurar promover um pouco mais as mulheres. E aí alguns irmãos da comunidade se lamentaram que eu só falei das mulheres, né? Falei mais, é verdade, né? Depois, se a gente recebesse as críticas antes, né? Porque aí a gente preparava melhor. Então, já que eu contei uma coisa engraçada da mulher que botou o marido para baixo, vamos fazer a reciprocidade, né? Tem outra história que uma pessoa me mandou, assim, uma charge, não leve a mal, é só brincadeira, tá certo? Mas aí uma pessoa me mandou, assim, tipo uma charge que dizia assim, o cara foi se confessar, aí disse assim: Padre, eu acho que eu estou endemoniado. Aí o padre: por que, meu filho? Porque eu estou sentindo uma voz me perseguindo o dia inteiro, dizendo o que eu tenho que fazer. O padre disse: meu filho, você não está endemoniado não, você está casado, né? É só para ficar empate, viu? Mas não é ofendendo ninguém não, é só brincadeira. Bem, continuando. Quem é Deus para você? Quando você procura a Deus, quando você procura, sei lá, ir para o grupo de oração, quando você vai para um encontro como esse, para o fórum, ai meu Deus, eu procuro tanto uma paz. Aí a gente imagina logo a paz assim, deitado numa rede, né? Ou então um lugar bem bonito assim, aquela coisa, ninguém me incomodando, ninguém me perturbando, né? Essa é a paz, né?
Vamos ver assim, o que é essa paz? Se Deus é aquele que nunca me deixa em paz, o que é que isso quer dizer, né? Como é que Jesus diz no Evangelho, em João 14, 27? Eu vos dou a minha paz, mas não como o mundo, né? A paz que Deus nos dá é uma paz inquieta. O que aconteceu com Maria? Assim que o anjo disse para ela, Shalom, tu és cheia de graça, tu serás a mãe, né, do Emanuel. Parece que botou um faniquito nela, né? Botou assim um fervião, como a gente diz aqui no Ceará, que ela não aguentou ficar parada, né? Ela teve, o pessoal aí traduz, bote eu acho que só o cearense que não precisa do negócio da tradução, né? Tem que dar para os outros também que não estiverem entendendo o que eu estiver falando, tá certo? Mas, o que Maria faz? Ela corre, menina, vai se aquietar, tu acabou de saber que está grávida, já vai atrás da prima, né? Se aquieta, criatura, né? Fica na tua, fica em paz. Não, mas a paz que Maria recebeu foi uma paz inquieta, uma paz que a levava para sair de si, uma paz que a levava completamente para fora de si. Vocês já viram aquela passagem do Evangelho? Menino, Jesus está doido, ele está fora de si, né? E é verdade que Jesus estava fora de si? Sim ou não? É verdade. Ele estava. Não, ele não estava não, ele vivia fora de si. Ele era fora de si. Porque aquilo que Deus faz em nós é nos levar para fora de nós mesmos. Santa Teresa não é uma das dos baluartes da nossa vocação? Já não conhece aquele poema dela não, que diz: vivo já fora de mim, desde que eu morro de amor, porque eu vivo no Senhor que escolheu-me para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Então, o povo do Shalom não é para ser doido não, mas é um povo fora de si. Fora de si. Se nós acolhemos esse dom da paz, é para que as pessoas digam isso de nós, né? Estamos fora de nós. Vocês já perceberam? Tem outra passagem, né? Em Mateus 10, quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz. Que contradição é essa, né? Eu vim trazer o combate, né? A paz que Deus nos dá é vivida no meio de combates. Às vezes o povo diz assim: e aí, Padre João, na paz? Eu digo: sim, na paz do ressuscitado que passou pela cruz, né? É essa a paz que Deus nos dá, né? Vocês já perceberam que no Evangelho Jesus está sempre fazendo os discípulos passar de um lado para o outro? E como era um lago, tudo bem, tinha vezes que eles passavam de barco, né? Mas se Jesus mandasse eles passarem assim pela terra, os pobres deviam viver tonto, né? Porque era todo o tempo passando de um lado para o outro. Vamos para outra margem, agora para outra margem, né? De cidade em cidade. Jesus nunca deixava esse povo em paz, né? Nunca os deixava se instalar. Punha sempre o povo, seus discípulos, em movimento, sempre em movimento. Nos Atos dos Apóstolos é constante isso, né? Deus pondo o povo em movimento, a igreja em movimento. Não é à toa que como é que a igreja era chamada nos Atos dos Apóstolos? O caminho, a via. Por quê? Porque era sempre em movimento, de saída de si. Uma vez também eu perguntei ao Moisés: Moisés, qual é o elemento mais importante da nossa espiritualidade? Qual foi a resposta que ele me deu? O outro. O outro que é Deus, o outro que é o meu irmão, o outro que é a pessoa que eu sou chamado a evangelizar. Isso nos leva a viver continuamente fora de si. Outra coisa que eu sempre repito é lembrar que um filósofo francês que representa muito
né? Algumas mentalidades que existem, hoje dizia Sartre, né? Dizia, o meu inferno é o outro. No Shalom, o outro é o meu céu, né? O outro é o meu céu. Por que o outro às vezes se torna um inferno para a gente? Porque está sempre me levando a sair de mim mesmo. Nunca me deixa em paz, né? Ontem eu lembrava, ontem o padre Cristiano falou um pouco de Caim e Abel, né? Eu não pude acompanhar toda a pregação dele, mas depois eu li as notas dele, ele falou um pouco sobre Caim e Abel. Ele mencionou uma coisa, mas acabou depois, talvez, a não ser que ele tenha falado espontaneamente na hora, né? Mas ele acabou ressaltando um outro aspecto, né? Que não é o que eu vou ressaltar hoje, mas são complementares. Caim e Abel, o padre Cristiano dizia, qual era a profissão de Caim? Caim era o quê? Agricultor. E Abel era o quê? Pastor. O padre Cristiano fez toda uma explicação do porquê a oferta de Abel era agradável a Deus, a gratuidade de Deus. Mas alguns teólogos biblistas dizem que tem também um detalhe aí na coisa importante. A oferta de Caim é a oferta de um agricultor, produtos da terra. E a oferta de Abel é a oferta de um pastor, né? Que existe uma diferença muito importante a nível de espaço entre a vocação do pastor e a do agricultor. Você só pode ser agricultor se você estiver instalado em uma terra. Enquanto que os pastores, normalmente, eles são nômades. Eles estão sempre em caminho. E eles estão sempre a caminho. A oferta agradável a Deus é a oferta de um povo em movimento. De um povo em caminho. De um povo que não sabe ficar parado. Aqueles memes que mandam para a gente nas redes sociais, né? E especialmente aqui no Ceará, memes de humor cearense, aí muitos conhecem, né, da mulher que chega para outra e diz, criatura, este teu menino não para, o menino inquieto, o que é que tu fez com ele? A outra responde, eu dei à luz, foi um filho, não foi uma estátua, né? Não foi uma estátua, né? Por isso o menino assim está em movimento, né? É próprio das crianças. A frase que as crianças mais ouvem, né? Menino vai se aquietar, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, é próprio da criança também, tudo bem, tem que educar, né? Tem que assim, administrar aquela inquietação, mas não acabar com a inquietação da criança, que é normal, né? Do jovem também. A gente pensa que educar é acabar com a inquietação, não, tem que ter a inquietação. E por isso, meu povo, o deserto era considerado o tempo ideal na relação do povo com Deus. O lugar onde Deus falou ao coração do seu povo. Onde Israel se tornou um povo nos 40 anos que ele caminhou no deserto. Porque antes disso Israel eram tribos. Ele se torna povo quando caminha junto no deserto. O deserto é um lugar esponsal, porque é o lugar onde Deus fez aliança com o seu povo. É o lugar de um povo em movimento. Por isso que lá no livro de Oséias, quando Deus fala ao coração do seu povo, o profeta diz, eu te conduzirei ao deserto para te falar ao coração, né? Em hebraico, isso daqui eu acho que é novo para muitas pessoas, né? Se o Eltinho estiver aqui, que ele estudou mais a Bíblia do que eu, depois ele me corrige se eu disser alguma coisa errada. Mas eu li num livro que dizia que em hebraico, o conceito de mover-se para, essa expressão, mover-se para, se usa a expressão el, é ele. Então, em hebraico, o conceito de mover-se para, que usa a expressão el, e o conceito de Deus coincidem, já que uma mesma palavra os designa, el, que é a raiz de Elohim, né? El Shaddai,
Fanuel, né? Betel, todas essas vezes que aparece a partícula El, fala de Deus. E El significa também em hebraico mover-se para. Então é próprio de Deus ser movimento e nos colocar em movimento. A vocação que todos nós partilhamos é de sermos provocados e interpelados continuamente para nos pôr em movimento. O Papa, quando ele falou com o Juan, eu já vi o Juan por aqui, né, nosso irmão de comunidade de vida chileno, respondendo a uma pergunta do Juan lá em Roma, ele dizia que o Juan tinha usado 3 verbos de movimento na pergunta dele. Sair de si mesmo. Sair de si mesmo na oração para encontrar com Deus, ao compartilhar a fraternidade para encontrar com os irmãos, e sair de si mesmo para evangelizar, para dar uma boa notícia. Como é bonito ver o tripé na boca do Papa, né? O tripé da nossa vocação: contemplação, unidade e evangelização. Converse rapidamente com a pessoa que está do seu lado para a gente falar agora um pouco mais dos jovens. Amém? Desculpe o pouco tempo para partilhar, mas a Gabriela fica só olhando para mim, me reprovando assim, que acho que eu vou passar do tempo, né? Mas não vou não. Os jovens. Quem é jovem aqui, bata palma. Tô vendo, viu? Ontem, conversando um pouco com alguns irmãos dos outros países que estão aqui, e um deles dizia: como é bonito ver a quantidade de jovens que tem no fórum, né? Como é bonito, é uma coisa que impressiona, um deles dizia. Vocês concordam? Eu vou dizer umas coisas aqui dos jovens, tá? Se vocês concordarem, vão fazendo expressões que concordam, não é para me babar não, é para, né, assim, vão interagindo de onde vocês estão, tá certo? Será que a gente poderia dizer que os jovens vivem uma idade pascal? Por quê? Porque a juventude é um tempo de passagem. Páscoa quer dizer o quê? Passagem. A juventude é um tempo de passagem da infância à vida adulta. Podemos dizer também que a juventude é o tempo em que a vida é uma possibilidade aberta? Então é próprio da juventude a minha vida ser uma possibilidade aberta. Uma vez num encontro desse de retiro de autoridades da comunidade, eu disse assim, eu senti no meu coração de partilhar com os irmãos numa coisa que me pediram para ver. E o Papa repete muito isso. Às vezes com 35 anos, com 40 anos, a gente já quer se aposentar, né? Se aposentar, que eu digo, não é nem tanto no sentido profissional, mas a gente, já fui para tantas missões, eu já fui para tantos lugares, eu já tive tantos problemas de saúde. A pessoa vai vivendo na comunidade como se já fosse um aposentado, né? A sua vida é ainda uma possibilidade aberta, como é próprio dos jovens. A juventude é um tempo de questionamentos, de dúvidas, de perguntas. Menino, cala a boca, tu pergunta demais, né? A gente ouve muito isso. Ai dos pais, dos professores, dos educadores que não provocam as perguntas nos jovens. Lá em Roma, um dia conversando com um jovem, aí ele me falava de uma realidade que ele estava vivendo, de uma
coisa que ele estava praticando, e que eu não tinha muito argumento para discutir com ele, assim. Eu não conhecia muito aquilo que ele estava me apresentando, e aí eu não tinha muito argumento. Aí ele disse: o que é que tu acha disso, padre? Eu disse: o que é que tu acha? Aí ele: não, eu acho assim, assim, assim. Aí eu percebi que à medida em que eu comecei a fazer perguntas para ele, ele mesmo deu as respostas, né? Às vezes a gente pensa, né? Isso é uma coisa velha, não estou inventando nada não. Sócrates já tinha essa técnica, conhecida na filosofia, né? Como na pedagogia, como a maiêutica. Você tira do outro as respostas, né? A resposta está dentro dele, não é você que vai dar por ele, né? A juventude é um período de afirmação da própria identidade, como o povo de Deus no deserto. É um tempo de decisões fundamentais. O jovem é por natureza irrequieto, né? Há nele uma particular predisposição, por isso, a acolher o dom da paz. O dom que Cristo faz de si mesmo. Porque até mesmo fisicamente, psicologicamente, o jovem é mais predisposto ao movimento, à mudança, ao risco. O jovem é mais ágil, flexível, aberto. Vamos apostar uma corrida aqui. Eu com um jovem de 18 anos. Depende um pouco do peso do jovem também, né? Mas o normal é, se a gente tem um físico mais ou menos parecido, ele vai ganhar de mim na corrida, né? É normal, porque ele é mais ágil, né? E a agilidade, né? Essa predisposição ao movimento é próprio dos jovens. Não é de se estranhar que na história da comunidade Shalom, bem cedo se tenha realizado esse matrimônio entre o carisma e os jovens. Que tal carisma, o nosso carisma Shalom, se tenha encarnado no coração de um jovem profundamente irrequieto. Quem convive com Moisés mais de perto, meu filho, sabe, né? Se há uma pessoa que você pode dizer que nunca lhe deixa em paz, né? É essa criatura aqui, né? Já trabalhei muitos anos muito perto, né? E nos incomoda às vezes, no bom sentido, né? No bom sentido. Às vezes a nossa carne grita, mas é bom para nós, né? Eu trabalhei também com algumas pessoas na comunidade profundamente irrequietos. Algumas pessoas sabem de quem eu estou falando, né? Trabalhei com gente muito calma e com gente muito irrequieta também. E tem uma pessoa, né, que eu trabalhei um tempo com ela. A gente brigava todo santo dia, né? Todo dia tinha uma briga. Mas depois de muitos anos trabalhando com essa pessoa, eu dizia: se eu precisasse escolher de novo, trabalharia de novo junto. Porque foi uma das pessoas que mais me provocou. Assim, que me fazia pensar de uma maneira diferente. Às vezes a gente tem raiva de gente assim. Manda calar a boca, manda se aquietar, trabalha na formação, às vezes. Eu não estou dizendo que todo mundo que é assim é maravilhoso, não. Tem coisas a serem trabalhadas e purificadas, mas às vezes a gente faz de tudo para mudar o temperamento da pessoa, mas às vezes é exatamente aquilo que Deus se utiliza, né? Para te fazer ver a vida a partir de uma nova perspectiva, né? Agora teve o acampamento dos jovens em Budapeste. Aí teve um jovem que a gente viveu aquela experiência, esqueceram de mim, né? Porque esse jovem não pôde viajar por questões de documentação. Aí do nada, né, eu que não pude ir para o acampamento de Budapeste, porque tinha um encontro do Papa com os jovens italianos em Roma, manda esse presente lá para a nossa casa. Um jovem de 16 anos. Eu cheguei em casa, o menino, seu Padre João, né? Vamos jogar bola? Né? Peraí, menino, pelo amor de Deus, agora que eu estou chegando, né? Vamos jogar bola. Me disseram que o senhor gosta de jogar futebol. Vamos jogar bola? Aí eu digo: pode ser amanhã.
Aí o Adson, que é outro irmão da comunidade, chegou lá no dia seguinte, né? A mesma coisa. Aí eu me lembrei de um jovem que tinha em outra missão, que ele era bem irrequieto, né? Aí ele chegou para o irmão da comunidade, me diz o que é que eu tenho que fazer. O irmão da comunidade dá 10 voltas no quarteirão, depois de 5 minutos o menino está lá de novo. E agora? Né? O jovem, né, assim, mexe com a gente, né? Menino, foi uma semana mas foi maravilhosa aquela semana. Era um jovem encantador, né? Como foi importante para mim, para me desinstalar, né? Os jovens nunca nos deixam em paz, né? E o Papa, falando com o Mateus, né, que foi um dos jovens que fez uma pergunta ao Papa lá em Roma, o Papa dizia: sois poetas, vocês jovens, vocês são poetas, nesse universo, para criar coisas novas e bonitas, para fazer as pessoas olhar a vida a partir de uma nova perspectiva. Não deixem acalmar vocês demais. Eu gostava do Padre Marcos lá de Quixadá, quando ele dizia, às vezes eu brinco com isso também, mas é uma citação do Padre Marcos, que às vezes quando se despedir dizia assim: Deus te dê juízo, mas não muito, né? Juízo demais também nem sempre faz bem. E a última coisa que eu queria dizer para os jovens, porque falta só 15 minutos, aí eu tenho que terminar, é: a juventude é a idade esponsal, porque é a idade onde 99% das pessoas se casam. Lógico que tem pessoas que se casam mais velhas, pessoas que se casam, né, ficam viúvas, se casam mais tarde, de novo. Tem gente que talvez casou mais tarde, mas a grande maioria das pessoas se casam jovens. É um fenômeno, às vezes, que tem acontecido das pessoas em alguns países se casarem cada vez mais tarde, né? Mas o normal é as pessoas casarem jovens. E por isso a gente poderia dizer que a juventude é a idade esponsal por excelência. Vamos partilhar de 2 em 2 para a gente concluir. Amém? Vou ter que pular aqui algumas coisas, porque não vai dar para partilhar tudo. Mas nós estamos vivendo como igreja um momento único. Esse é um momento único na história da igreja, na história da comunidade, que acabou de celebrar os seus 35 anos com o Papa em Roma, renovando a sua oferta de vida, não mais como um povo, não mais como uma pessoa somente, mas como um povo. Nós estamos como igreja nos preparando para um sínodo. O que é um sínodo? O que quer dizer a palavra sínodo? Sínodo é uma reunião dos bispos, é uma das mais importantes reuniões de bispos, né, que pode acontecer a nível local, mas nesse caso eu estou falando da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Então é uma reunião de bispos do mundo inteiro. Mas o que é um sínodo? O que quer dizer a palavra sínodo? Vem de 2 palavras gregas, syn e rhodos, que quer dizer caminhar para. Caminhar para. E o tema desse sínodo será os jovens, a fé e o discernimento vocacional.
Quando o último sínodo foi sobre o quê? O anterior a esse, sobre a família. Como é que se escolhe o tema de um sínodo? O Papa faz uma consulta aos bispos do mundo inteiro para que eles indiquem o tema que eles consideram mais importante para a vida da igreja nesse tempo. E qual foi o tema que os bispos indicaram? Ou seja, os jovens estão, eu não sei muitas gírias não, estou meio desatualizado, estão na vibe do Papa e da igreja, né? É isso? É assim que diz? Moisés está me corrigindo. Olha a ousadia. Como é, Moisés? Vibe. Vamos fazer o teste aqui. Para Denis, como é? A vibe. É isso mesmo, Padre João. Gabriela nem sabe, né? É um dos testes da juventude. Padre Cristiano é atualizadíssimo nessas gírias, né? Mas eu estou meio desatualizado. Então, vocês estão no centro, os jovens estão no centro da atenção do Papa, dos bispos, da igreja, né? É a primeira vez que um sínodo trata o tema da juventude, pelo menos assim na história recente dos sínodos. Pela primeira vez na história. Vocês acham que é à toa tudo isso que está acontecendo na igreja nesse tempo? Todo esse ataque ferrenho do inimigo contra o Papa, contra a igreja, contra os padres. Lógico que tem muitas coisas que são verdadeiras, que precisam ser purificadas, que precisam ser transformadas na igreja, todos esses problemas de pedofilia, outras coisas. Mas vocês acham que é à toa que essas coisas emerjam exatamente nesse momento? Vocês acham que é à toa que tenha acontecido até mesmo que alguns bispos tenham dito, Santo Padre, não é melhor cancelar não esse sínodo? Que a igreja está assim num período assim de pouca credibilidade em muitos lugares do mundo, escândalos no Chile, nos Estados Unidos, em outros lugares. Não é melhor não fazer não? O inimigo sabe muito bem como usar suas estratégias, porque ele sabe que se a igreja tocar no coração da juventude, ele está perdido, né? Ele está perdido, né? Qual é o grande ataque do inimigo? Qual é o grande ataque, o grande combate do Apocalipse? Ele ataca a mulher e o menino, o jovem, poderíamos dizer de certa maneira, e Maria. E vocês acham que é à toa que pela primeira vez na história, uma jornada mundial da juventude internacional terá como tema um tema mariano? Eis-me aqui, porra, começa a dançar, né? Diz essa, né? Deixa para hoje à noite, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo. Aí tinha gente que já estava ali, se me manda para a direita eu vou, né? Mas é a primeira vez que a jornada terá um tema mariano. E não só um tema, mas todo o caminho de preparação para a jornada do Panamá é um caminho mariano. Já faz 2 anos que o Papa escreve para os jovens com temas marianos. E está prestes a sair, provavelmente sairá agora no final de setembro ou no início de outubro, a mensagem em breve sairá também a mensagem do Papa para o ano que vem, 2019, né? Está prestes a sair. E são sempre temas marianos. Vocês acham que o inimigo está morto de satisfeito com isso, né? E aí eu vou dizer uma coisa também que, assim, muito assim, claramente eu digo porque nós somos um povo e uma comunidade. Eu digo porque o Moisés me disse, né?
Uma vez eu estava na minha formação conversando com Moisés. Moisés é meu formador há 25 anos. Esse ano é o jubileu de formador pessoal, né? Mas não será jubilado, né? E aí, conversando com ele na formação pessoal, falando assim de uma série de problemas, de desafios, de combates espirituais. Aí ele disse assim: padre, tu acha assim, tão estranho isso está acontecendo nesse momento da tua vida? Assim, tu já reparou onde é que tu está? Tu está no olho do furacão, né? Porque tu está no setor de juventude do Vaticano, no ano em que a igreja está celebrando pela primeira vez na sua história um sínodo sobre a juventude. Meu povo, para mim, isso é assustador. Se eu não, assim, desculpe a seu pedido, né? Mas se eu não, a única coisa que me tranquiliza, além da oração e de Deus, e eu posso dizer que vivo relativamente tranquilo com as inquietações que Deus vai dando, né, a cada dia, pela força da oração, do apoio dos irmãos também. Mas o que me sustenta também é saber que eu não estou lá sozinho, que nós estamos lá, como comunidade, como um povo, como Shalom, né? E preciso também que isso seja muito efetivo, que a oração de vocês sustente também o Papa, né? A igreja, o trabalho que eu desenvolvo também lá no Vaticano. Sem esse sustento, não tem quem fique de pé, né? Por isso peço, né, a oração de vocês, e conto com a oração de vocês nesse sentido, né? É um tempo de ferocidade da ação do inimigo contra a igreja, contra os jovens, né? E também, não sei se o padre Cristiano disse, né, nós acabamos de receber como comunidade uma missão importante. As Jornadas Mundiais da Juventude, elas iniciaram, a primeira foi em 86, foram lançadas pelo Papa em 85, anunciadas, né? Teve 2 encontros prévios, 84 e 85, mas na pré-história da jornada, quando o Papa João Paulo II começou a dar sinais da sua predileção pelos jovens, ele começou desde o início do pontificado dele, mas em 1983, ele criou um centro pastoral para os jovens lá em Roma, um centro pastoral do Vaticano para os jovens, que se chama o Centro São Lourenço. Vocês sabiam que esse centro acabou de ser confiado à comunidade Shalom, né? Então, assim, é um tempo de graça. É como já dizia o Homem-Aranha: minha dádiva e a minha maldição, né? Não quero dizer que seja uma maldição. Ele dizia assim no filme, né, do Homem-Aranha, que os superpoderes dele traziam muitos problemas para a vida dele também, né? A vida de Maria não foi uma vida fácil. Então, assim, todas essas grandes graças que Deus dá comportam uma grande responsabilidade. Não uma maldição, é graça, mas é uma grande responsabilidade. E nós precisamos estar sustentados na oração. Vou desobedecer a Gabriela, né? Vou só em 5 minutos dizer bem rapidamente algumas consequências práticas de tudo isso que a gente conversou. Tá certo? Bem rápido. Tudo isso, padre, mas e aí, né? Primeiro, Deus nos chama nesse fórum a acolher a graça, o amor dele, a escancarar as portas do nosso coração a Cristo, que vem para fazer novas todas as coisas em nossas vidas. Muitos de nós conhecemos a Deus na nossa juventude, não todos que estão aqui, mas conhecer a Deus e o seu amor nos rejuvenesce. Deixemos que, principalmente se estamos cansados, se já não temos a mesma agilidade espiritual dos primeiros tempos, se nos arrefecemos no amor esponsal, deixemos que esse fórum seja uma grande obra de Deus em nossas vidas nesse sentido.
Segundo, cultivemos a relação com Deus pela oração, que é íntima relação de amizade com aquele que sabemos que nos ama, como dizia Santa Teresa. Uma oração baseada na gratuidade, uma oração de crentes, não no sentido de protestantes, mas de crentes, não de clientes de Deus. Oração de louvor baseada na gratuidade, a oração como o nosso equilíbrio. Mas lembremos que a oração é perigosa, porque na oração Deus nos inquieta, na oração Deus nos põe em caminho, na oração Deus nos mostra a nossa vocação e nos renova nela. Terceiro, trilhar um caminho de perene conversão, sabendo, uma frase que não é do Moisés, mas que eu ouvi da boca dele pela primeira vez: Deus me ama exatamente como eu sou, mas me ama demais para me deixar assim. A presença de Deus na minha vida como paz inquieta, reconstrutora, nossa vida como um canteiro de obras. Deus trabalha em nossos corações, relacionamentos, nos levando à reconciliação e a promover a reconciliação na evangelização. Quarto, daqui a pouco eu vou perder as contas das coisas, mas esse contínuo movimento de renovação interior e exterior nos rejuvenesce. Quinto, buscar crescer na formação, na leitura espiritual, atenção às ideologias. Meu povo, nós estamos caindo demais nas armadilhas do inimigo. A gente não vai transformar o mundo por ideologias, nem de direita, nem de esquerda, nem de meio, nem de cima, nem de baixo. Quando na música diz: se me manda para a direita eu vou, e para a esquerda, não é na política não, né? Tenhamos atenção às ideologias, né? Não estou defendendo nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma coisa, mas vamos ter atenção, né? Ou seja, defender sim ideias, projetos, né? Ser conscientes também no nosso voto, mas não a paz ela une, né? Sermos instrumentos e pontes também nesse campo. Atenção às ideologias, e tem muita ideologia entrando também no âmbito religioso. Vocês sabiam, uma vez eu ouvi isso de um biblista, que o primeiro demônio que Jesus expulsou, se eu não me engano no Evangelho de São Marcos, foi dentro de um templo. Isso quer dizer que às vezes o inimigo também age muitas vezes no âmbito inclusive da religião, da nossa maneira de viver a nossa fé. Tenhamos cuidado e atenção para as ideologias que vão contaminando e entrando às vezes na nossa vida como pessoas religiosas também. Atenção aos mestres que se autopromovem destruindo os outros. Muita atenção, né? Um desafio a todos nós, crescer no campo da formação. O fórum existe para isso, é um fórum muito voltado para a formação. Crescer no conhecimento da palavra de Deus, dos padres da igreja, dos clássicos da espiritualidade, dos ensinamentos do Santo Padre. Às vezes a gente vai encontrando no meio de nós, quando eu digo assim, de nós na igreja, às vezes pessoas muito críticas ao Papa. A gente pode assim, de alguma maneira, ver que alguma coisa, assim, eu acho que seria melhor fazer de outra forma. Mas lembremos que Deus deu ao Papa a graça e o dom de conduzir a igreja. Uma vez eu peguei lá na Itália, um senhor veio se confessar comigo: padre, eu discordo profundamente. Eu disse: o que é do Papa, das coisas que ele diz? Eu disse: o que você tem lido sobre o Papa? E eu descobri que o homem só lê pessoas que criticam o Papa. Eu disse: comece a ler o que o Papa escreve, o que o Papa diz, vá às fontes, não seja besta, né? E às vezes a gente vai se deixando embromar até nesse sentido. Nesse tempo da história da igreja, nós somos chamados a nos comprometer em orar pelo Papa, pelo sínodo, pelos jovens, pela missão da comunidade em relação a eles. Meu povo, aqui tinha mais umas 2 páginas, mas não adianta não. Olhar aqui está massacrante, né?
Tô brincando, viu? Ela não está nem olhando para mim, olha prestando atenção. É brincadeira com a Gabriela, né? É a desculpa para eu acabar também, né? Mas realmente eu acho que a gente precisa acabar porque também vamos ter outros momentos. Eu acho que sim, 1h05 foi o que Deus permitiu que eu falasse. Foi o que talvez era mais importante. Teria mais tantas coisas para dizer, mas Deus dirá de outras formas. E quando eu assumi, eu coordenei já o projeto de juventude em Pacajus por 1 ano. E eu tive a graça de substituir o Ronaldo. Ele era o coordenador. Ele entrou na comunidade de vida 1 ano antes de mim. E eu herdei dele uma pasta de trabalho. E nessa pasta, eu já falei isso outras vezes também. Nessa pasta tinha uma frase em espanhol. Eu não vou saber dizer em espanhol, mas que dizia assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? E é uma citação bíblica, né, de São Paulo, se eu não me engano. O reino de Deus não consiste em palavras. Então a obra que Deus vai fazer em vocês não vai ser porque eu estou falando, é porque o poder dele vai agir no coração de vocês. Vamos ter outros momentos de oração, de reflexão, de pregação, e no todo desse fórum, que a obra que Deus quer fazer em nós, Ele a leve a pleno cumprimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um abraço.